Olá, hoje nós vamos trabalhar com um tema que também está sendo bem discutido agora e eu acho que faltam alguns delineamentos, não apenas de natureza jurídica, mas também de natureza histórica, até mesmo de natureza psicanalítica, por que não? Mas o que hoje estamos discutindo bastante, principalmente nessa semana, diz respeito à liberdade de manifestar o que se pensa, que normalmente nós falamos até de uma maneira ilimitada, a liberdade de manifestação do pensamento. Esses delineamentos que eu acabei falando são exatamente delineamentos de natureza jurídica. E é claro, nós precisamos tomar alguns cuidados em relação à interpretação desse direito, porque ele possui restrições? Possui. Então, quais são os limites dessas restrições? Do contrário, nós começamos a fazer uma interpretação completamente equivocada a respeito dos limites desse direito. Então, o nosso tema de hoje é liberdade de manifestar o que se pensa. Em primeiro plano, quando nós vamos então para a legislação, nós vamos encontrar esse direito positivado? Vamos, todos nós sabemos disso. Ele vai estar positivado, obviamente, na nossa Constituição Federal, principalmente quando trata dos direitos e garantias fundamentais, lá nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então nós vamos encontrar lá, todo mundo conhece isso, mas é bom ver com um pouquinho mais vagar essa situação. Lá no inciso 4, nós vamos encontrar o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, em primeiro lugar, nós temos um texto extremamente enxuto a respeito da liberdade de expressão, ou como eu preferi chamar, da liberdade de manifestar o que se pensa. Então, em primeiro lugar, a legislação cria o quê? Uma liberdade de manifestação do pensamento. Mas nós sabemos que dentro da própria Constituição nós vamos encontrar limites. Então, o funcionamento das normas jurídicas costuma ser normalmente dessa maneira: nós garantimos as liberdades justamente em virtude de algumas restrições para que, obviamente, a gente possa conviver em sociedade. Então, eu tenho liberdade de condutas, de manifestação do pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir. Sim, eu tenho. Mas, obviamente, essas liberdades possuem algumas limitações também. Nós vamos encontrar essas limitações na própria Constituição Federal, quando nós passamos a ver outros direitos que também são relevantes e que, por acaso, podem ter um choque com essa liberdade ilimitada de pensamento. E nesse ponto nós vamos ver questões relativas à vida privada, à intimidade, a uma série de outros valores que também são positivados na própria legislação. Nós, é claro, temos uma preocupação muito grande com a questão da censura. Então, nós sempre estamos preocupados e todas as vezes que se fala em liberdade do pensamento, quando o sujeito manifesta qualquer coisa e é reprimido nesse ponto, ele já vem e alega essa condição: não tenho liberdade do pensamento, aqui eu estou numa sociedade repressora, estou vivendo num mundo de censura. Não é bem isso. A gente tem que saber como é que funcionam esses limites. Mas na legislação nós vamos encontrar também, lá no artigo 220 da Constituição, quando fala da comunicação social, também uma questão a respeito, ou também essa posição da liberdade de manifestação do pensamento, na criação, expressão, informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, que não sofrerão qualquer restrição, observado, obviamente, o disposto nessa Constituição, e vedando qualquer tipo de censura. Quando a gente fala assim, qualquer tipo de censura, ou quando nós falamos uma liberdade de pensamento que não sofrerá nenhum tipo de restrição, não é bem isso. Nós temos que então entender
que ela sofrerá restrições exatamente em razão da proteção de outros direitos fundamentais também. Então, isso que às vezes acaba ocasionando alguma dificuldade de compreensão. Mas vamos com calma para que isso, né, possa ser bem discutido. Então, em primeiro lugar, uma das conclusões que nós temos que ter quando falamos da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, é que não existe essa noção de liberdade como uma possibilidade incondicionada de manifestar o que você quiser. Não existe isso. Essa já é uma noção histórica que fez com que nós já criássemos durante a aplicação desse princípio, a proteção desse valor, que ele não se constitui, sim, numa liberdade e uma possibilidade, melhor dizendo, incondicionada de você manifestar o que você bem entender. Na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, em 1789, no artigo 11º, nós já vamos encontrar a possibilidade da criação dessas restrições, porque o texto legal, ele diz mais ou menos o seguinte: é livre a comunicação das ideias e das opiniões, que é um dos mais preciosos direitos do homem, e realmente é. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, quer dizer, lá em 1789, com a criação dos direitos do homem e do cidadão, nós já tínhamos no próprio dispositivo legal que os abusos em virtude dessa liberdade, eles podem sim ser reprimidos. Eu posso sim ter um equacionamento do quanto eu posso me manifestar, obviamente sem descumprir outros valores que também são protegidos pela legislação. Então, para a gente ir um pouco mais a fundo, porque eu também acho importante nessa questão desses valores ou do desenvolvimento histórico antes de qualquer lei, quais eram então as noções que nós tínhamos? Vamos pensar então no próprio mundo grego. No mundo grego, o que nós tínhamos? Não é? Nós tínhamos realmente uma natureza de não submissão. Então, quando falávamos, e aí eu estou falando de liberdade de uma forma geral, nós tínhamos muito essa conceituação, a definição de liberdade em razão da não submissão a qualquer coisa. Então, é claro que estamos falando isso de uma maneira em que o sujeito, então, para ser considerado livre, significava que ele não poderia ter, então, ou não estaria submisso a qualquer tipo de regra, a qualquer tipo de lei. Então, era essa a noção. E a gente acabava vendo isso, já que falamos do mundo grego, nas próprias epopeias homéricas, não é? Tanto na Ilíada quanto na Odisseia, nós acabávamos tendo essa possibilidade de ver, não é, que realmente o homem grego ele demonstrava, não é, essa sua liberdade, não se submeter a nenhuma força, apenas as forças da natureza, né? Principalmente na Odisseia a gente acaba vendo muito isso, não é? Então lá a gente tinha Odisseu, né, ou Ulisses, exatamente desenvolvendo esse papel, né? Então era o destemido que desbravava os mares e que depois volta para sua casa para tentar recuperar a sua família. Então nesse ponto essa já era uma noção um pouco ampla que nós tínhamos quando falávamos de liberdade. Então liberdade significava o quê? Não submissão. Quando a gente estuda a liberdade na filosofia um pouquinho mais contemporânea, né, é até uma das condições que geralmente colocam, até mesmo para dizer, não existe liberdade, porque na medida em que nós temos necessidades, sempre nós seremos submissos a algum tipo de interesse. Essa é uma discussão que aparece
em Sartre, principalmente nos existencialistas. Mas, enfim, não é esse o tema que nós vamos discutir agora. Depois, nós passamos a ter uma noção de liberdade um pouquinho mais, vamos assim dizer, moderna, mas não tão moderna assim, porque até mesmo o próprio Montesquieu, ele já defendia esse tipo de posicionamento, no qual nós encontrávamos uma noção de liberdade legal. Então Montesquieu dizia mais ou menos o seguinte: a liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Então eu já tenho uma noção agora de que não mais tenho essa possibilidade de não ser submisso a nenhum tipo de controle sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu declaro, mas da mesma maneira eu tenho depois as leis que passam a moldar então qual é o meu comportamento diante disso. Então a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: existem limites? Sim. As restrições representam parte do próprio processo educacional do ser humano, para que ele possa conviver em sociedade. Então, quando nós pensamos, né, em algumas restrições, nós estamos pensando na própria formação educacional das pessoas para que elas possam conviver em sociedade. E o direito ele acaba tendo exatamente essa finalidade. Embora a gente diga que o direito vem para nos libertar, o mecanismo que ele utiliza para nos libertar é exatamente diferente dessa noção de liberdade insubmissa que aparece principalmente no mundo grego. Por quê? Porque ele vem e diz: olha, o direito vem para te libertar, mas olha, não mate, não furte, não faça isso, se assinou, cumpra, se por acaso ocorrer uma hipótese de incidência, recolha o tributo, as suas obrigações são essas. Então, nós justamente temos esse paradoxo de quê? Paradoxo de poder viver em comunidade, mas justamente com alguns controles sociais para que a gente tenha condições de não fazer apenas que a nossa própria vontade, né, prevaleça sobre a vontade e o comportamento das outras pessoas. Aí nós teríamos um outro tipo de regime de convivência que não condiz com pelo menos o que nós queremos hoje. Então vejam, as condutas elas são modadas por liberdades e restrições. E na medida em que elas se interconectam, eu não tenho liberdade, por exemplo, de bater, de ofender as pessoas. Se tudo isso ficar no íntimo do meu pensamento, quer dizer, liberdade de pensar nós temos, ainda bem, porque já pensamos, tenho certeza que já pensamos coisas horríveis. Enquanto ela ficar no pensamento, enquanto ela ficar numa fase de cogitação, não tem crime, não tem problema nenhum. Agora, quando eu penso em me manifestar, seja falando, escrevendo, gesticulando, e hoje nós temos várias possibilidades de fazer esse tipo de manifestação, aí é claro que eu vou ter alguns cuidados, então é aí que vai ter essa moldura ou essa moldagem de restrições para que a gente não abale outros direitos. Por quê? Porque esse exercício restrito da liberdade, ele pode funcionar como um mecanismo para que determinadas pessoas coloquem para fora a sua ignorância. Então é normalmente isso que acaba acontecendo, principalmente nos dias de hoje, quando nós popularizamos, ou talvez não seja essa expressão, mas quando nós permitimos que as pessoas tivessem maior acesso às mídias de massa, para que as pessoas pudessem manifestar o que elas bem entendessem. E normalmente o que nós acabamos vendo? A maior parte das pessoas manifestando o quê? Manifestando a sua própria ignorância. Quando nós participamos das redes sociais, normalmente a maior parte do que nós vamos ler são manifestações ignorantes, tá? Então isso pode ser uma concepção minha, cada um vai entender da maneira que bem quiser, mas nós acabamos encontrando isso. Então é legal que a gente tenha essa noção de que
Todos os direitos, e mesmo o direito de manifestação do pensamento, ele tem restrições que não significam censuras. Nós realmente vamos ter que equalizar, que equilibrar esses exercícios de direitos que se chocam. Por exemplo, a liberdade de manifestação e a proteção do direito à intimidade. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu tive acesso de informação, muitas vezes por mecanismos privados, significa que eu posso divulgar o que eu penso ou que eu tive acesso? Não. Agora, às vezes a gente vê o próprio direito à vida. O direito à vida, ele pode ser também censurado? Pode. E às vezes a discussão ela se torna tão complexa, e aí eu trago para vocês uma reflexão que está existindo hoje a respeito, por exemplo, do aborto. As pessoas que defendem o aborto, e logo logo nós teremos uma decisão no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa possibilidade ou não, e não entramos no mérito dessa discussão, mas apenas para a gente lembrar o seguinte, parte do argumento das pessoas que defendem o aborto está fundado na própria defesa do direito à vida. Então, normalmente a gente encontra essas pessoas vindo e dizendo o seguinte, opa, mas o aborto também protege o direito à vida da mãe, que muitas vezes vai acabar fazendo isso em um lugar, enfim, que não é próprio para isso, acaba morrendo, muitas mulheres morrem. Então, vejam, eu não estou querendo trazer nenhuma discussão a respeito do aborto aqui, mas para vocês verem que às vezes os posicionamentos eles se chocam, mesmo defendendo direitos iguais, direitos à vida. Isso pode aparecer, e aí, é claro, nós vamos ter que ver como é que nós vamos poder solucionar isso. Se a gente for um pouco mais a fundo e lembrarmos, por exemplo, do Freud, né? O próprio aparelho psíquico da segunda tópica dele define o funcionamento da mente humana com liberdades e controles, né? O que forma o eu, né? O ego. É uma batalha constante entre a liberdade restrita, quer dizer, o id, e o controle restritivo do superego. Qualquer desequilíbrio aqui vai produzir o quê? Vai produzir algum tipo de neurose, no mínimo algum tipo de neurose. Então sempre nós vamos pensar, poxa, se o sujeito por acaso tem o seu id descontrolado e faz o que ele bem entender sem nenhum tipo de censura, o que vai acontecer? Ele vai ter problemas com certeza. Então, dentro do seu aparelho psíquico, ele vai ter também o superego, que é o quê? Que é a censura, que é a restrição, que vai vir e vai dizer, meu filho, calma, nem tudo vai funcionar dessa maneira, segura a onda. E é aí que você vai formar o quê? Um eu, um ego equilibrado. Mas, enfim, essa é uma discussão psicanalítica que nós também não vamos aprofundar aqui. Existem limites ao direito de expressão? Existe. Então, né, isso é algo que a gente tem que concluir para não cometer o erro de aparecer em manifestações públicas e dizer que qualquer tipo de restrição que seja colocada se torna uma restrição ilegal, ilegítima. Não, né? A gente tem que lembrar, então, que nós precisamos dessas restrições, porque para se ter liberdade, nós limitamos a nossa própria em respeito aos direitos alheios decorrentes da convivência. Trocando em miúdos, boa parte do que nós falamos até agora é exatamente isso. Então, nós sabemos que nas nossas relações sociais, quando nós estamos na escola, quando nós estamos no trabalho, nós temos padrões de comportamento que fazem parte da sociabilidade. Até mesmo dentro, para a gente pegar um caso ainda maior, no próprio mundo militar. Quando nós pensamos lá, já pensou? Se todos que lá dentro estão pudessem manifestar o que pensam a respeito de algumas decisões, de alguns tratamentos que recebem, já pensou se nós na escola pudéssemos manifestar ao professor o tempo todo
Claro que nós podemos manifestar as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Eu não posso ofender, eu não posso odiar, eu não posso agredir, eu não posso invadir a privacidade, eu não posso agredir a intimidade das pessoas. Porque aí eu exerço um direito meu de forma excessiva, prejudicando o direito de outras pessoas. Então, a questão é exatamente uma questão de colisão com outros direitos fundamentais. Então, o problema é quando nós olhamos para a liberdade de expressão, nós pensamos que ela tem limitações, porque às vezes ela colide com alguns outros direitos fundamentais. Tem um estudo bem interessante para a gente ir um pouco mais para a pragmática, do professor Felipe Chiarello, que é nosso colega, amigo, lá na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, e que estuda bastante esse tema das liberdades de expressão, de imprensa, de utilização de símbolos nacionais. Então tem vários trabalhos escritos a respeito disso, mas ele tem um trabalho que ele fez também com um ex-aluno lá do Mackenzie, o José Luiz de Almeida Simão, que eles trabalharam exatamente as liberdades de expressão e de imprensa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Exatamente para fazer uma análise da coerência, de como que os fatos são decididos lá. E esse artigo está na Revista Jurídica da Presidência, volume 20, de outubro de 2018, janeiro de 2019. E então quem quiser ter acesso a isso facilmente chega por uma busca na internet. E é claro que nós não vamos tratar todos os aspectos do Supremo quando cuida desse direito, mas nesse artigo principalmente, que eu falo um pouco dele agora, ele trabalha com essas teorias da restrição às liberdades de expressão e de imprensa. Né? Então, quer dizer, qual é a forma que nós temos de minimizar o risco de arbitrariedades? Principalmente as arbitrariedades decisórias, porque cada uma das pessoas das partes vão ter o seu posicionamento, né? Mas quando a gente entende que existe esse choque entre direitos fundamentais, que ele é inevitável, o Estado constitucional ele tem que, né, buscar, por exemplo, a aplicação de uma hierarquia nos direitos fundamentais, usar a proporcionalidade, mas, enfim, diante de todos esses estudos, a constatação que os autores que fizeram esse estudo foi de que na própria jurisprudência do STF nós também não encontramos uma técnica tão precisa. Ela acaba sendo até feita com a utilização aleatória de algumas técnicas de ponderação dos bens que são tutelados, a aplicação do princípio da proporcionalidade, enfim, algumas coisas que também não nos dão tanta segurança na hora de você decidir. Então vejam, é algo também que nós estamos construindo, discutindo, e isso é importante que todos façam para a gente descobrir quais são os limites de proteção desses direitos todos. Mas tem alguns casos conhecidos que já foram julgados, não apenas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. A jurisprudência americana, ela tem algumas questões até interessantes, né, de um caso em que eles falam da manifestação de pensamento quando você tem uma quebra da ordem. Então isso pode trazer uma série de problemas. Então um dos casos que eles tiveram lá foi justamente aquele é até clássico isso, do sujeito que num teatro lotado de pessoas, ele grita fogo. Isso com certeza vai trazer um transtorno para todas as pessoas, para o empresário. Eu posso ter até, enfim, pessoas que vão se machucar em virtude disso. Então vejam, depois eu poderia chegar e dizer o seguinte: liberdade de manifestação. Resolveu, me deu vontade ali de gritar fogo no meio daquele pessoal todo, eu gritei. É claro que eu vou responder por esse ato que eu pratiquei.
Isso não faz parte da liberdade, da manifestação de pensamento. O que isso, o que isso gera é, na verdade, uma conduta delituosa. Eu ocasionei prejuízo, danos, lesões a determinadas pessoas em razão de uma conduta que eu pratiquei. E não adianta eu vir e tentar utilizar essa possibilidade de dizer, não, é a minha livre manifestação do pensamento. Não, não tem essa situação também. Um outro caso que nós tivemos, e esse aqui no Brasil, foi a conduta de um diretor de teatro que, quando foi vaiado, isso até ficou conhecido em determinado momento aqui no Brasil, e que ele foi vaiado no final de uma das peças dele, e ele acabou virando de costas, abaixando as calças e mostrando as nádegas para o público. Nesse caso específico, em virtude da análise do público, da situação, foi reconhecido que aquilo não figurava um ato atentatório ao pudor dos que assistiam. Então foi uma manifestação que não foi considerada criminosa por parte dessa pessoa. Um outro caso bem importante, que nós tivemos isso mais ou menos em 2010, 2009, 2011, que também foi julgado pelo Supremo, foram aquelas manifestações no sentido de descriminalização da maconha. E que nós até, na época, foi chamado por essas pessoas de Marcha da Maconha. Então eram pessoas que iam até as ruas e manifestavam essa posição de descriminalização dessa droga. A posição do STF nessa situação foi de que uma mera proposta da descriminalização do ilícito penal não se confunde com o ato de incitar a prática do crime, nem com o de apologia à utilização da droga. Então vejam, o Supremo Tribunal Federal também acabou olhando e dizendo o seguinte, espera lá, as pessoas então têm esse direito de ir às ruas e manifestar esse posicionamento de descriminalização dessa droga. Nesse momento, o Supremo entendeu que sim, que realmente isso era uma manifestação do pensamento que não agredia ninguém. Agora, se por acaso isso fosse feito, e isso eu estou falando com base na própria decisão, como uma maneira de você incitar o consumo daquela droga, ou de você fazer uma apologia à prática daquele determinado crime, aí já envolveriam outras situações. Então, sempre, é claro, nós vamos ter a casuística dos julgamentos, mas é interessante que a gente perceba quando é que nós temos essa situação de realmente manifestar aquilo que nós pensamos ou quando nós utilizamos isso para criar tumulto, agredir as pessoas, atentar contra a ordem democrática, enfim, eu tenho uma série de crimes contra a honra que podem ser praticados. Então, hoje, a melhor conduta que nós podemos ter é uma conduta de muita prevenção, de muita cautela com aquilo que nós vamos manifestar. Antes dos meios tecnológicos de comunicação que nós temos hoje, era extremamente raro nós termos algum tipo de consequência. Por quê? Porque normalmente você não conseguia massificar essa informação que você está passando. Nós não tínhamos essa condição. Ah, eu falei isso no churrasco, eu falei isso numa festa. Agora, quando o sujeito faz em uma rede social, num Twitter, quando o sujeito faz em algum desses mecanismos em que você pode fazer com que várias pessoas recebam essa informação, aí realmente a situação acaba ficando complicada. Então, por isso que o sujeito tem que ter esse tipo de coerência. Eu me lembro quando o Brasil, a seleção brasileira estava se preparando para a Copa de 98 na França, e que por acaso um dos assistentes técnicos, ao final de uma partida das eliminatórias, quando ele foi entrevistado, ele simplesmente disse o seguinte: hoje o Brasil tinha ido mal. Hoje o Brasil está parecendo o serviço público brasileiro. Vejam, ele falou isso numa rede de televisão. Não precisa dizer, né, que isso lhe trouxe várias consequências. E várias consequências por quê? Ele tem a liberdade de se manifestar dessa maneira?
ele não está agredindo o funcionalismo público? Então essas verdades pessoais, elas têm que ser muito cautelosas na hora que nós vamos colocar isso em público, porque eu vou ofender outras pessoas. Então será que é coerente que a gente utilize isso de uma forma tão frequente assim? Então vejam, cautela, cuidados. Lembrem que a legislação também, ela tutela a manifestação do pensamento, mas essas mensagens não podem ser anônimas, então eu tenho que mostrar a minha cara para, obviamente, assumir os riscos de possíveis abusos que eu estou praticando. Então, enfim, eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer a respeito desse direito de se falar o que se pensa e cautela, então, em virtude disso, e sempre lembrando alguém que eu gosto muito, já utilizei em outros vídeos, o nosso famoso Dom Corleone, que nos dava a seguinte lição: nunca diga a ninguém fora da família o que você está pensando. É isso.